Mas vamos falar da parte de cima da tabela agora, vamos falar de um clássico que tem tudo para ser um clássico muito movimentado, o clássico carioca, Botafogo contra Flamengo. Esses times que têm um histórico confronto legal, mas também tem um histórico recente também legal. A gente vai falar dos dois, beleza? Tá errado aqui o número de jogos, acabou acho que tendo uma falhinha de digitação aqui, mas são 105 vitórias do Botafogo, 113 empates e 127 vitórias do Flamengo. São 469 gols do Botafogo contra 523 gols do Flamengo. Então, uma vantagem, não vou dizer que é ligeira, é uma vantagem até que ok, não é muito grande, mas é uma vantagem para o time do Flamengo. E nos últimos 10 jogos entre essas equipes, temos 2 vitórias do Botafogo, 1 empate e 7 vitórias do Flamengo. Então, num confronto recente também aí com o Flamengo se dando bem, se bem que o último jogo de todos foi justamente ali de a vitória do Botafogo jogando fora de casa, entre aspas, aqui no Rio de Janeiro eles costumam quase sempre dividir o estádio, mas a vitória do Botafogo no jogo de ida, né, quando era visitante, considerado visitante no campeonato. O Botafogo que perdeu pela última vez no Brasileirão, apenas na 9ª rodada lá atrás, uma derrota para o Furacão por 1-0. Desde então, o Botafogo não sabe o que é perder no campeonato. Já o Flamengo, ele tá invicto, acredita ou não, desde que foi eliminado na Libertadores. São 4 jogos, na verdade, com 2 vitórias e 2 empates. Então, assim, tá capengando ainda, tá sentindo as crises, mas querendo ou não, desde que foi eliminado, não sabe o que é perder. No Brasileirão, o Bruno Lage também está invicto, como eu falei, como o Botafogo não perde desde aquela rodada. O Bruno Lage ainda está invicto no Brasileirão, apesar de ter acumulado aí tropeços na Sul-Americana. No Brasileirão, ele tá bem, são 5 vitórias e 3 empates, 75% de aproveitamento. Botafogo é o melhor mandante do campeonato, com 100% de aproveitamento. Todos os jogos que jogou em casa foram vitórias. Além disso, tem o melhor ataque geral, com 38 gols, média de 1,8 por jogo. E como mandante, tem também o melhor ataque da competição, com 26 gols, média de 2,3 por jogo. Além disso, tem a melhor defesa geral, com 11 gols sofridos só, média de meio gol por jogo. E como mandante, também tem a melhor defesa, com 3 gols sofridos, média de 0,27 gol por jogo. Além disso, média de posse de bola de 45,3%, 13,5 finalizações por jogo, 5 finalizações no gol, média de 4,4 escanteios, 2,4 cartões amarelos por partida, já tomou um cartãozinho vermelho. É o Botafogo que a gente mostrou aí histórico em confronto histórico, confronto recente. O Flamengo leva vantagem nos dois, mas quem bate o olho nesse jogo sabe que a vantagem tá toda do Fogão, né, Belatini? Isso aí, são 345, tá? Fiz as contas aqui rapidinho que tava errado o número, Boa. 345 duelos. Essa história a torcida também ficou brava ali. Também não gostei da fala do Bruno Lage reclamando do jogo, É. jogou no meio de semana, a gente joga agora, foi para mim, né, meio bobo. Como pro Bruno Lage entender aí, falar de um bom português, foi parvo, tá? Foi bobo o que ele falou aí, né? O comentário dele foi parvo. Mas é impressionante, né? Esse Botafogo jogando em casa ali, muito bem, que fase diferente dos dois, né? Porque aí o Flamengo com o protesto da torcida na festa do Gabigol e perde o Arrascaeta, e o Flamengo tentando se arrumar, quem sabe para conquistar um título da Copa do Brasil, que não é desprezível, apesar de ser um prêmio de consolação, digamos assim, para a temporada da equipe do Flamengo. Ao mesmo tempo que o Sampaoli parece na corda bamba e se perder para o Botafogo, né, tá fora. Na nossa enquete aqui, a gente colocou lá quais os times vão sair felizes nesse final de semana, nos clássicos do final de semana. Botafogo e Palmeiras tá com 34%, Flamengo e Palmeiras tá com 37%. Mas eu vou dizer para você, ô Faraó, que isso aqui é a torcida do Flamengo, tá? Porque a sensação, tudo leva a crer, com todos os bastidores confusos, o Gabigol que não está jogando bem, está jogando mal, o Gabigol obrigando ele a ser titular, porque, né, se ficar no banco cai o treinador e o clima ruim, todo esse movimento que acontece dentro do Flamengo, eu sou capaz. Talvez o Corinthians apronte e consiga um empate, mas aqui no jogo do Botafogo, pelo que eu vi no final de semana passado, porque o jogo contra o Defensa e Justiça eu não considero, não vou fazer avaliação através desse jogo, eu fico com uma vitória do Botafogo muito, muito tranquila, tá?
Cara, acho que o Flamengo tem alguns pontos que ele pode segurar. O fato, por exemplo, de ser o segundo melhor visitante do campeonato, né? Como a gente falou, no Rio de Janeiro não tem muito isso de É, visitante e mandante, né? Nesses clássicos. Mas vamos dar umas estatísticas aqui para o torcedor flamenguista se apegar mais aí. O Flamengo também tem o terceiro melhor ataque da competição, com 34 gols, média de 1,6 por jogo. Tem o segundo melhor como visitante, com 18 gols, 1,6 por jogo também. Problema é a defesa do Flamengo como visitante. Tem a terceira pior defesa como visitante, com 20 gols tomados, média de 1,8 por jogo. Então você vê que, apesar de ser o segundo melhor visitante, tomou muitos gols sendo visitante. O Flamengo tem média de 58,7% de posse de bola, 13,1 finalizações, 4,8 finalizações no gol, média de 5,1 escanteios, 2,1 cartão amarelo por partida, já também tomou seu cartãozinho vermelho no campeonato. Você vê que o Flamengo tem mais posse de bola, mas tem menos finalização que o Botafogo, tanto normal quanto no gol. Então você vê ali que o Flamengo é um time que parece desequilibrado, né? A gente vê aí, segundo melhor visitante do campeonato, mas tem a terceira pior defesa como visitante. Então tá invicto. Se você pegar os últimos, 20 jogos do Sampaoli, você vai ver que a média dele até que não é ruim, só que os jogos principais ele acabou caindo, né? Sendo eliminado na Libertadores, tomando aí sacode do Bragantino, do Cuiabá. É complicado, né? Você falou do Bruno Lage, tem estatística também, desde que o Bruno Lage foi contratado, considerando aí a Sul-Americana, que não foi muito bem, o Botafogo tem 12 jogos com 4 vitórias, 6 empates, uma derrota, 19 gols marcados, 9 gols sofridos, mas o aproveitamento aí de só 50%, muito diferente do número dele no Brasileirão, que a gente passou, que é de 75%. Já o Flamengo, desde que o Bruno Lage foi contratado também, para a gente dar o mesmo recorte, são 13 jogos com 6 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados, 12 gols sofridos, aproveitamento de 53%, um aproveitamento aquém aí para esse Flamengo que tem esse poderio financeiro todo, tem esse elenco volumoso, né? Quem pode falar aí que tem Cebolinha para usar no banco, que tem o próprio Luiz Araújo, que agora se machucou, mas também era banco, tem Pedro para ficar no banco, né? Assim, Flamengo, aproveitamento de 53% aí, que a gente pode dizer recente nos últimos 13 jogos, muito difícil, né? Acho que traduz aí bem o que você falou sobre a questão do seu sentimento que o Botafogo vai amassar o Flamengo nesse final de semana, né, Belatini? Quero saber do pessoal do chat também, mandem aqui o que vocês acham. Tem muito torcedor aí confiante do Flamengo votando na enquete, mas eu quero saber no chat o que vocês têm para falar aí, porque só votar na enquete aí é mais fácil, né? Quero ver quais são os argumentos que vocês têm para estar achando que vai dar Flamengo aí. É engraçado até porque se a gente pega esses números, os últimos jogos, no momento que chega lá, os 12 jogos do Botafogo, 13 do Flamengo, só que tem uma questão, né? O Flamengo aqui, todos esses jogos com aproveitamento de 53% são jogos que o Flamengo estava de fato focado. Semifinal de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que teoricamente está focado, porque ele não quer perder, não quer deixar o rival disparar, e Copa Libertadores. Já o Botafogo coloca nessa equação o Campeonato Brasileiro, que ele está focado, mas a Sul-Americana que ele tava, né? Não, o que vier aqui, se a gente passar, tá bom, se não passar também, tanto faz. Então, o aproveitamento ele sofre um pouquinho nesse fator, com um torneio que você não estava se importando. E agora consegue focar completamente. É claro que o Botafoguense quer o foco no Campeonato Brasileiro, porque se ganhasse Sul-Americana, legal? Sim, mas perder o brasileiro seria uma baita de uma crise por toda a vantagem. Né? A diferença neste momento de 15 pontos para o Flamengo, 11 pontos para a equipe do Palmeiras, a segunda colocada. Restando aí, tem muitos jogos, 17 rodadas ainda, mas uma vantagem considerável. O Botafogo, que é forte lá pelo alto, né? A gente vai pegar alguns números. Vamos pegar aqui, Farol? Posso pegar? Posso mandar ver? Pode, claro. O Botafogo anotou 16 dos seus 38 gols em bolas aéreas, representando 42% desse número. Né? A gente viu também na semana passada. O Flamengo não fica muito atrás. 14 dos 34 gols do Flamengo no Brasileirão saíram em bolas alçadas na área, 41,1% do total das bolas na rede da equipe do Flamengo. Então a gente pode esperar um jogo com muitos cruzamentos e com força aérea dos dois lados. Esse promete ser o clássico. O Botafogo é o rei do contra-ataque, é um time que gosta de ficar pouco com a bola, deixa a bola com o adversário, mas é muito objetivo quando recupera essa transição muito boa. E aí é característica do treinador português, a escola portuguesa no futebol, essa reação, essa transição ser muito interessante. Quando o assunto é contra-ataque,
o Botafogo é o time que mais se destaca. A equipe do Bruno Lage balançou as redes 8 vezes no Brasileirão após recuperar a bola no campo de defesa e fazer essa transição em velocidade. É o líder no quesito nos times da Série A do Brasileirão, ao lado do Santos. Né? O Santos que é um time mais reativo pela situação que está. O Botafogo faz isso de um estilo de jogo dele. O Flamengo tem 3 gols em contra-ataques. Bola parada, aí a vantagem... Quer dizer, fica para os dois lados, né? Tão bem essas duas equipes aqui, tão equilibradas nesse ponto. Os gols marcados a partir de jogadas de bola parada, assim como a gente falou da bola alçada, geralmente sai disso aqui. O Palmeiras, assim como o Botafogo e o Flamengo, cada um com 12 gols em jogadas originadas em bolas paradas, Farol. Acho que isso mostra aí questão de treinamentos, né? Não à toa os times que mais conseguem essas bolas paradas são os times que estão liderando o campeonato, né? Então acho que tá aí um trabalho realizado, né? Pelas Treinamento, comissões técnicas. treinamento. É treinamento, Treinamento. jogada ensaiada, é jogada trabalhada, é posicionamento, é você saber. E, enquanto isso, o adversário não tem esse posicionamento. Você tem que sofrer poucos gols de bola parada. Bola parada, tomar gol de bola parada é o maior exemplo que seu time é mal treinado. Tá? É, É inquestionável isso, porque é a hora que tá todo mundo fazendo o posicionamento correto, para de fato ali e você consegue olhar. Quando você faz um gol, você tá bem treinado, e quando você leva, você é mal treinado. é reprodução, né? É reprodução, não é um momento de improviso, digamos assim, que no futebol brasileiro tem muito. Momento de reprodução, o mais clássico deles é a bola parada, seja um lateral alçado na área. O Flamengo tem até um gol de lateral nesse Campeonato Brasileiro, mas normalmente é escanteio, bola próxima à área, né? Que você bate a falta e ter bons cobradores, né? Obviamente que o Flamengo tem a Arrascaeta, o nosso querido Palmeiras tem o Veiga, Botafogo também tem seus cobradores muito qualificados, então isso obviamente ajuda, né? Se eu botar um cara ali que não sabe pegar na bola, fica difícil de combinar essa bola parada, mas querendo ou não, aí não à toa os líderes do campeonato são também líderes de bola parada. São Paulo ali, da época ali do tricampeonato brasileiro também, era muito expert nisso também, ganhou 3 títulos assim com o Jorge Wagner batendo na bola, né? Então, é isso, quero o pessoal pedir pro pessoal falar aí no chat do torcedor do Flamengo, ninguém mandou nada, hein? Ninguém mandou nada, vou considerar isso Ô Farol, que não tem muito argumento para mas, falar. mas agora vamos passar os números certinhos aqui. Então, ó, o Luciano já até falou pra gente aqui, ó. Pode chamar que tá certinha lá a arte do confronto histórico de Botafogo e Opa, Flamengo, trazer os números corretíssimos aqui, então. 345 duelos numa história longeva desde 1913, né? 345 jogos, 105 vitórias do Botafogo, 113 empates, 127 vitórias do Flamengo, uma boa vantagem da equipe do Flamengo, 469 gols marcados pela equipe do Fogão, 523 gols marcados pelo Mengão. Lembrando que nos últimos 10 jogos, 2 vitórias do Botafogo, 1 empate e 7 vitórias do Flamengo. Mas o momento pode ter uma tendência mais para um lado. Eu não sei, como eu disse aqui, eu vejo um favoritismo do Palmeiras no Clássico Paulista e vejo o favoritismo do Botafogo nesse jogo, por todo momento conturbado, essa polêmica lá do treinador, vai cair, não vai. E até, a gente está acostumado, jogadora faz isso, né? Não está muito fã do treinador. Percebe que tá nesse passinho. Perder esse jogo, ele vai embora. A tendência é essa. Então, se eu tivesse que apontar, se eu me obrigasse a apontar um vencedor, eu apontaria a equipe do Botafogo e por mais de um gol de diferença. Eu acho que o Botafogo consegue fazer uns 2, 3 gols aí de vantagem. eu acho que eu tô com você por causa dessa questão toda. A gente sabe que o time do Flamengo gosta de jogar clássico, né? A gente sabe que é um time que de vez em quando tá mais focado em umas partidas assim do que outras, mas todo esse clima que tá bem. A gente não vamos ficar falando de bastidores aqui, mas pelo que vem as informações, não só com os jogadores, mas com os próprios funcionários do clube, né? Que o São Paulo já não conversa tanto igual conversava, então difícil apontar aí. Também tô com você, acredito na vitória do Botafogo, até por mais de um gol também. Pessoal falando, e Claudio Fernando falando que no caso do Botafogo, se perder, vai ficar maior a cobrança da torcida com somente um campeonato para disputar. Mas eu acho que isso aí é o favor do Botafogo. Só tem um campeonato para disputar agora, não tem que se preocupar nem um pouquinho com o Sul-Americano. Eu acho que é tudo. E aí eu sei lá, eu já vi
vários treinadores, às vezes, não vou dizer que perderam de propósito certos campeonatos, mas com certeza não colocaram força total e se perdesse não ia reclamar para focar só no brasileiro, porque você ter só o brasileiro para focar é uma vantagem muito boa, principalmente em cima do Palmeiras, que tem uma competição tão importante quanto a Libertadores, vai ter que poupar, não tem como não poupar pré-Libertadores, e pode chegar na final, ao que tudo indica, né, esse Boca Juniors aí tem tradição, mas o provável é que o Palmeiras passe por ele, porque tem muito mais condição